Tudo bem? Aqui é o professor Gleice, sou professor de matemática, e neste vídeo vamos ver mais dois exemplos de equação exponencial. Então acompanhe. Na primeira, essa aqui, vamos chamar ela de 1, nós temos a seguinte equação. É a raiz quadrada de 4 nonos elevado a x igual a 0,6 com esse tracinho. Esse 0,6 você já sabe que é uma dízima periódica onde o período é 6 e vai para o infinito. Então, uma outra maneira de escrever isso é assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, o primeiro, isso é a raiz quadrada de 4 nonos elevado a x igual a 0,666 para o infinito. Vamos abrir aqui um parêntese, né? Eu vou colocar de verde. E vamos relembrar como a gente faz essa divisão. A gente já estudou isso lá em números racionais. Mas para você que ainda não lembra, eu vou explicar aqui novamente. Então, vou trazê-la aqui. Ó. Se você tem uma expressão igual a essa, uma dízima 0,666, precisa encontrar a geratriz, ou seja, a fração que deu origem a esse resultado. Então, a gente vai chamar ela de x igual a 0,666. Esse x não tem nada a ver com aquele outro. Vou até colocar y aqui, ok? Lá a gente aprende pela regra que esse é o período, ele está após a vírgula. Então, quando o período está logo após a vírgula, nós temos a primeira condição. Após isso, nós vamos fazer o quê? Trazer o período para antes da vírgula. Para eu trazer o período, eu multiplico aqui por 10. Deixa eu colocar aqui vezes 10. Então, 10 vezes y serão 10y. Que será igual a 10 vezes 0,06, será 6,666, que também continua para o infinito. Mas agora nós atingimos a segunda condição, que é trazer o período para antes da vírgula. Agora eu faço a segunda condição menos a primeira, então vou ficar com a seguinte ideia. 10y será igual a 0,666 para o infinito, menos 1y, que será igual a aqui é 6,66, aqui é 0,666 para o infinito. Aqui a gente cancela o infinito, cancela essa parte, vai sobrar somente o 6 desse lado. E desse lado, 10y menos 1y, que aqui tem 1, são 9y. Então, nós chegaremos à condição que nós temos y igual a 6 dividido por 9, que dá para simplificar por 3. Então, isso vai ser 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Então, esse é o resultado, que eu vou substituir aqui no lugar dessa expressão. Então, vou repetir novamente. Raiz quadrada de 4 nonos elevado a x é igual a 2 terços. Então, já sabemos que a fração tem que ser 2 terços. E essa aqui dá para ser transformada em 2 terços. É só eu encontrar aqui o que? Veja que 4 é o quadrado de 2. E 9 é o quadrado de 3. Então, esse termo está ao quadrado. Eu vou separá-lo, então, para ele não ficar mais ao quadrado. Continuo com a raiz. Então, isso aqui será 2 terços ao quadrado. E isso tudo já está elevado a x, não podemos esquecer. É igual a 2 terços, que continua. Agora eu multiplico isso aqui, então eu vou ficar com a raiz quadrada de quem? De 2 terços elevado a 2x. Ok? E isso é igual a 2 terços. Agora, nós sabemos que eu posso transformar essa raiz quadrada como uma potência de denominador 2, ou seja, uma fração denominador 2. Então, basicamente, isso é 2 terços elevado a 2x, e isso tudo elevado a qual é a fração meio. Essa é a fração que representa a raiz quadrada, lá das propriedades de potência, potências racionais. Então, isso dá 2 terços, né? Agora, eu tenho que multiplicar aqui. Então, eu vou trazer para cá. Nós vamos ficar com 2 terços elevado a
2x vezes 1 vai ficar 2x dividido por 2 é igual a 2 terços. Então, esse 2 cancela com esse 2, e aí a gente tem 2 terços elevado a x é igual, deixa eu colocar o parênteses aqui, esse 2 terços. Como você não está vendo o expoente, toda vez que não está vendo o expoente é 1. Agora você vê que temos a mesma base nos dois casos, e eu fico com a solução que x é igual a 1. Então, a solução aqui é 1. Veja que o resultado é muito simples, fazer é muito simples, só que requer conhecimentos anteriores. E por isso que é sempre bom revisar, e se você não lembra, pode ver outros exercícios. Agora vamos fazer o exercício número 2. É 49 elevado a x menos 6 vezes 7 elevado a x igual a 7. Você já pode perceber, nesse caso, que o 7 é um fator importante aqui. É claro que a gente vai ter que deixar tudo na base 7, né? Então vamos lá. Primeira coisa é transformar o 49. 49 não tem segredo, decomposto em 7 é dividido por 7, que dá 7, que por 7 também dá 1, é 7 ao quadrado. Então aqui nós temos 7 ao quadrado elevado a x menos 6 vezes 7 elevado a x é igual a 7. Esse 7 está elevado a 1. Observe que aqui nós temos o termo 7 elevado a x. E aqui a gente tem algo parecido com isso, se eu não tiver ao quadrado. Aqui vai ficar, o certo seria multiplicar, 2 vezes x vai ficar 2x. Mas aí já é diferente desse. E aí eu não poderia somar ou subtrair, em que eu tenho essa subtração. Lembre-se, igual aos exercícios anteriores, para eu poder eliminar, eu tenho que ter uma base com expoente e do outro lado, ou igualdade a base e o expoente. Aqui eu tenho uma operação, eu tenho que resolver essa operação. E eu ainda tenho esse 6 que não tem nada a ver com o 7, ele está multiplicando. Então o que eu vou ter que fazer? Aqui eu vou fazer um artifício. Eu vou jogar o quadrado para lá e trazer o x para cá. Então eu vou ficar assim, 7 elevado a x é igual ao 2. Por que eu posso fazer isso? Porque 2 vezes x e x vezes 2 serão o mesmo resultado. Então isso não vai interferir no que eu estou fazendo aqui. Menos 6 vezes 7 elevado a x é igual a 7. Observe que agora eu tenho o termo 7 elevado a x repetindo nesses dois casos, mas eu ainda não posso somar. Aqui eu não tenho nenhuma solução, então eu tenho que criar um artifício. Eu vou criar uma operação à parte. Eu vou chamar aqui de artifício ou fator, né? Nesse caso eu vou chamar ele de y, tá? E eu vou dizer o seguinte, o 7 elevado a x é igual a y. Eu vou chamar a variável, a potência 7 elevado a x de y. Então, quando eu fizer isso, eu posso substituir aqui, ó. Onde eu tenho 7 elevado a x, eu vou colocar y. E aqui vai ficar y ao quadrado. Menos 6 vezes 7 elevado a x, y. E isso é igual a 7. Veja que eu transformei a minha equação exponencial numa equação mais simples, que é uma equação quadrática. E uma equação quadrática a gente sabe resolver muito bem. Aqui o nosso a é o termo que vale 1, que está junto com y ao quadrado. O nosso b é o termo que está junto com y, que é menos 6. E o nosso c, opa, não está, tem que trazer para cá. Deixa eu só colocar lá na forma correta. Y ao quadrado menos 6y menos 7 igual a 0. Porque ele era 7, passa para cá menos 7. Então o nosso c vale... Deixa eu botar aqui. Nosso c vale menos 7. De posse disso, eu vou calcular o delta. Então, vem para cá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta será igual o b, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 7. Então, delta será igual a menos 6 ao quadrado são 36. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 7, 28. Logo, delta será 36 mais 28, são 64. Ok, agora vamos encontrar o valor de y. Y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta
dividido por 2 vezes a. Logo, o y será menos o valor de b, que é menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 64, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, logo, o y será menos com menos, mais. Então, mais 6, mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8. 2 vezes 1 é 2. Aqui nós teremos 2y, né? Vamos chamar de y1 a parte só positiva. 6 mais 8 dividido por 2, que vai dar 6 mais 8. Que vão ser 6 mais 8 dá 14. 14 dividido por 2, que vão dar 7. Ok, encontramos uma solução. A segunda solução, y2, será 6 menos 8 dividido por 2. 6 menos 8 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então, veja que eu tenho dois valores para y. Eu tenho o y1 valendo 7 e eu tenho o y2 valendo menos 1. Então, esse y é a solução? Não. O y é o valor que a gente encontrou para a solução da equação quadrática. Só que o y é o resultado de 7 elevado a x. Então, eu tenho que substituir. Então, vamos chamar aqui de 7 elevado a x1 é igual a y1. Então, quanto dá isso? 7 elevado a x1 vai ser igual ao y1, que vale 7. Nesse caso, aqui tem um 1. Como a base é igual, cancela a base e eu terei x1 igual a 1. Encontrei uma solução para x. Agora vamos ver a segunda solução. 7 elevado a x2 tem que ser igual a menos 1. Se fosse 1, eu poderia dizer que 7 elevado a 0, mas menos 1 não tem como eu transformar na base elevado a 7. Então, isso aqui não tem solução, não tem como resolver isso. Então, a minha solução é essa. Só essa satisfez. Então, a solução dessa equação é 1. Veja que nós pegamos o recurso de criar um artifício ou fator para transformar uma equação exponencial numa equação quadrática e depois encontramos o valor dessa equação quadrática, substituímos novamente o valor no artifício para ver qual das condições nos satisfazia. É assim que a gente resolve esse tipo de equação. Revise quantas vezes for necessário e eu te vejo numa próxima videoaula. Valeu!